tarde, meus irmãos e amigos, legionários do Quilo. E estamos aqui hoje dando a abertura da 49ª Semana do Legionário do Quilo, que hoje está fazendo 75 anos dessa tarefa educativa e educativa para o nosso espírito. Por que eu digo educativa? Porque cada vez que nós fazemos, a gente se melhora, auxiliando nossos irmãos, também somos auxiliados. Que possamos também fazer toda a campanha como fosse a primeira, com entusiasmo, com amor, sempre o amor, e a caridade que a gente faz de coração. Então, que possamos desfrutar desse ciclo de palestras que inicia hoje, e finaliza no dia 13, evangélico cristãs, profida pelos nossos queridos irmãos palestrantes, e que agradecemos de coração a todos. Tenho todos eles um fraterno abraço, que possamos estar conectados essa semana com muito amor, com energia. Divulguem, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Doutor Bezerra de Menezes, patrono espiritual da campanha do Quilo. Também nosso irmão Elias Solverne Sobreira, que em nome do Mestre Jesus possa também estar conosco conectados. E com certeza terá, não só a ele, mas todos os outros nossos irmãos legionários do Quilo. E hoje eu me lembrei do nosso irmão Severino, também Severino Alexandre, e que Jesus ilumine, ampara a todos e todos sendo abraçados, e que a paz do Cristo esteja conosco e vamos estar conectados à 49ª Semana do Quilo, que esse ano está sendo virtualmente as palestras. Que Deus te abençoe e ilumine a todos, assim seja. Que a paz e o amor de Deus esteja entre nós. Prezado irmão, boa tarde, irmão e irmã, boa tarde. É uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui para realizar essa reunião. Realmente, com o prazer de estar junto de vocês nessa oportunidade. Fazendo a demonstração da campanha do Quilo, que realmente é um trabalho maravilhoso, mas a gente, por causa da epidemia, nós não podemos fazer essa campanha de porta em porta, estamos fazendo realmente na gravação. Mas eu fico muito satisfeito, coloquei aqui o tema da campanha do Quilo. A campanha do Quilo representa os trabalhadores da Casa do Caminho. Aí você pode perguntar, por que os trabalhadores da Casa do Caminho? Porque foi a primeira campanha feita, foi realmente a campanha da Casa do Caminho. Não era totalmente, foi o profeta Aga que profetizou uma grande fome em Israel. E realmente o Saulo de Tarso convidou os seus irmãos para que fizessem uma campanha para armazenamento, para combater a fome que estava prevista. Realmente, essa campanha foi feita, mas, meus irmãos, não é totalmente campanha do Quilo. Foi uma campanha criada de recardação para a pobreza. A campanha do Quilo foi criada no mês de agosto de 1838 pelo nosso querido Matos Vieira e a senhora Solene, a sua esposa. Então, essa campanha que Saulo de Tarso criou não foi campanha do Quilo, foi campanha de recardação. Então, as recardações da campanha, também nosso irmão Antônio de Paula fez campanha, mas não campanha do Quilo. Então é uma satisfação muito grande. Esse tema eu passei para a nossa querida palestrante Edna Santos, da Fraternidade da Federação Espírita Pernambucana. E aqui encerro minhas palavras pedindo ao irmão Ailton para que ele faça a palestra de abertura do nosso trabalho.
Prezados irmãos, boa tarde. Nosso Senhor Jesus Cristo falou: quando tiver uma ou duas pessoas em teu nome, em meu nome, eu ali estarei presente. E aqui estamos, Senhor, pedindo de vós proteção, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos do nosso problema, do nosso planeta, onde estão passando uma fase muito difícil. Pedimos assistência espiritual e nossos irmãos protetores, que proteja todos os nossos irmãos, para que no futuro nós possamos viver num planeta de paz e felicidade para todos. Foi isso que é chamado, que tu ensinou para todos os nossos irmãos, para que vivemos, para que possamos viver num planeta sem egoísmo, sem muita ganância, né, pelo poder, né, para que todos sejam iguais, possam realmente usufruir da felicidade, aquela que tu nos ensinaste. E assim, Senhor, vamos fazer aquela prece que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dás hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós também temos o direito de perdoar todos aqueles que nos ofendem. Não deixa, Senhor, cair em tentação, mas sim livre de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, amado Mestre, pedindo para todos os nossos irmãos do nosso planeta Terra, para que nós possamos viver num planeta de paz, de amor e felicidade para todos. E assim seja, passando a palavra ao nosso irmão Coutinho, para que ele dê continuidade aos nossos trabalhos. E paz para todos. E assim seja. Agradecendo o irmão pela prece feita por ele. Essa palestra de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, é realmente a palestra da Escola Espírita Paz e Luz, representando a campanha do Quilo, que realmente é a sede da regional de Bibiribe. E nós somos os coordenadores, eu e meu querido irmão Ailton. Então essa palestra de hoje é a palestra da regional de Bibiribe, como eu já esclareci. Agora, nesse momento, convido a querida irmã Edna Santos para dar continuidade à palestra no tema da campanha do Quilo. Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para a realização dessa palestra em homenagem à 49ª semana do Legionário Espírita da campanha do Quilo, aos 75 anos dessa campanha do Quilo aqui em Pernambuco. É muito gratificante poder participar, agradecer ao senhor Elias Sobreira, que sabemos estar à frente desse trabalho, participando conosco dessas atividades. Agradecer a Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta tarefa. Agradecer a todos, e especialmente a nosso Senhor Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos para a realização de mais uma tarefa dentro da sua seara de amor, de justiça e principalmente de consolação. Então é com muita alegria que nós vamos conversar hoje sobre essa campanha tão bonita, fundada pelo senhor Elias Sobreira, ainda na década de 40, aqui no Recife, mas já participante, como bem está citado aqui nessa obra, não é? Elias Sobreira, por ele mesmo, Campanha do Quilo, Bom Combate, que foi lançado aqui em Recife no ano de 2007. Eu estava dando uma olhadinha aqui na obra e é muita coisa bacana que a gente tem a aprender com esses voluntários maravilhosos, com esses tarefeiros extraordinários que nos precederam. Então eu gostaria muito de agradecer ao senhor Coutinho, que é presidente da Escola Espírita Paz e Luz, lá de Passarinho, Olinda, a quem eu tenho profundo respeito e admiração pela sua dedicação à doutrina espírita, e também ao senhor Ailton. Ambos são coordenadores da Regional do Quilo de Bibiribe. Então, eu quero deixar aqui o meu preito de gratidão
por tudo de bom que vocês têm proporcionado, pelo carinho que tem com a Federação Espírita Pernambucana. Sou trabalhadora de lá, meu nome é Dinar Santos, para quem não me conhece ainda, mas sempre muito agradecida pelo carinho, pela atenção, pelo respeito que os irmãos dedicam à nossa casa de oração e de trabalho, à nossa centenária Federação Espírita Pernambucana. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a campanha do quilo e se ela representa os trabalhadores da Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi a casa fundada por Pedro, Simão, o pescador, e que depois, depois da ida do nosso Senhor Jesus para a espiritualidade, muitos irmãos que eram seus discípulos e seus apóstolos, lamentavelmente, a princípio por medo, por tensão, por ameaça, sabemos que a situação ficou muito difícil, já era difícil com o nosso Senhor Jesus aqui presente, e isso se agravou muito mais depois da sua desencarnação. Muitos desses apóstolos, desses discípulos, se dissiparam mundo afora, temerosos do que podia acontecer consigo e com suas famílias. Nós acompanhamos isso pelo próprio Evangelho, não é? Nos 4 evangelhos sinóticos de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus, onde esses apóstolos conseguiram, depois de muito tempo, logicamente, resgatar muitas informações e assim transformar em roteiro, em diretriz para todos nós, que somos os cristãos que os sucederam nessa tarefa grandiosa da divulgação dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele sempre conta, meus irmãos, com o concurso de nós que somos os trabalhadores da sua seara. E que somos portadores da contribuição, ou seja, o que significa isso? Devemos ter abnegação e devotamento, fervor por essa tarefa nobilitante, que é a tarefa de divulgar os evangelhos de Jesus. Dessa feita, hoje, falando especificamente da tarefa de ser um legionário da campanha do quilo. E em que esta atividade, que há tantos anos, 75 anos, é realizada somente aqui no estado de Pernambuco, porque começou na década de 30, final da década de 30, no Rio de Janeiro. Então, todo o carinho e toda a atenção que nós precisamos realizar nessa tarefa para que ela possa representar efetivamente o trabalho que foi iniciado a partir da Casa do Caminho, fundada por Pedro, e em seguida recebendo a ajuda de outros companheiros, inclusive de Barnabé, de Paulo, que agora já era Paulo, não é? Já havia se convertido lá na entrada de Damasco, a Barnabé e depois até Zaqueu. Lembram do Zaqueu? Aquele que era o bom publicano? Zaqueu depois ele se converteu ao cristianismo e ele se chamou Matias, porque era comum naquela época aqueles que se convertiam ao cristianismo mudar de nome. E alguns historiadores, acompanhadores da trajetória desses espíritos, nos falam que Matias é uma das reencarnações de Adolfo Bezerra de Menezes, que não por acaso é o mentor espiritual da campanha do quilo no Brasil, não é? No caso, o Elias Sobreira, quando fundou a campanha do quilo aqui em Pernambuco, ele ficou na condição de coordenador da campanha do quilo no norte e no nordeste do Brasil. Então, queridos irmãos, Jesus ele conta com a nossa contribuição, com o nosso fervor na tarefa. Ele também conta com a nossa crença. E a crença que nós temos nessa doutrina extraordinária que é a doutrina espírita e que nos faz tanto bem, nos concitando ao trabalho voluntário, a sermos pessoas melhores a cada dia, e aí a dedicação de nossa vida também a essa doutrina. Então, tudo isso para lançar na terra os fundamentos da verdade absoluta. Que verdade absoluta é essa? O amor de Deus por todas as suas criaturas. Então, somos nós, espíritas, também responsáveis por passarmos adiante todo esse cabedal de ensinamento que essa doutrina extraordinária nos concita a fazer.
Jesus também, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas quedas, mas ele também sabe das nossas vitórias, obtidas através do nosso esforço no bem, no caminho seguro, nas diretrizes seguras que nosso Senhor Jesus deixou para todos nós, não é? Então, mas que ele percebe que nós estamos nesse esforço. E o trabalho como voluntário da campanha do Quilo é um desses esforços que nós podemos empreender para domar nossas más condutas, nossos maus pendores, nossas más inclinações. Então, tudo isso que nós, nesse esforço que nós empreendemos para sermos pessoas de bem, nós estamos nessa peleja da reencarnação como candidatos às culminâncias espirituais. Nós aprendemos com a nossa doutrina que no futuro nós seremos bons espíritos, depois espíritos superiores, depois espíritos puros, saberemos de muita coisa, poderemos ajudar muitos dos nossos irmãos que porventura se atrasarem durante a trajetória de evolução. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É a única doutrina da Terra que nos faz essa revelação. E depois, por nós dedicarmos todo o nosso tempo para falar dos trabalhadores voluntários de Jesus que atenderam ao seu pedido, nós vamos encontrar Jesus convidando os seus apóstolos a realizar essa tarefa já quase no finzinho da sua missão aqui na Terra. Ele sabia que a soldadesca romana viria buscá-lo para prendê-lo e ele não podia perder tempo em orientar os seus apóstolos e seguidores nessa trajetória de ajuda, de amor ao próximo, para que então, por esse amor, pudéssemos chegar a essas culminâncias espirituais. Então, Jesus, ele lembra a todos dizendo o seguinte, fazendo um pedido, todo aquele, quando fizerdes a um desses pequeninos, que irmãos, a quem Jesus se referia? A todas as pessoas necessitadas. A impressão que a gente tem é que ele está falando com as crianças, né? Mas na verdade nós somos crianças espirituais. Então, quando fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus registrou isso no capítulo 25, dos versículos que vão de 35 a 45. Então, meus irmãos queridos, eu localizei aqui uma mensagem muito pequenininha, mas ela faz um resumo. Na verdade, ela é um relato informativo desse trabalho extraordinário do Legionário do Quilo. E ela começa dizendo que no pequeno centro chamado O Nazareno, lá no Rio de Janeiro, espíritos que eram mentores, digamos assim, da instituição e mais outros já pensando nesse futuro trabalho da campanha do Quilo, eles inspiraram no ano de 1938 esse movimento de ajuda humanitária. Claro, ele é inspirado em outros movimentos que já houve, porque quando a gente fala da campanha do Quilo aqui no Brasil, ela nos remete, meus irmãos, à Palestina do post-mortem de Nosso Senhor Jesus. Então, como a gente falava um pouquinho que alguns apóstolos debandaram com medo por conta das ameaças que lhes eram feitas da sua própria vida, em seguida também pensavam naqueles que eram os seus familiares, seus amados do coração, e por medo muitos deles fugiram, outros se esconderam ali mesmo ou evitavam até fazer parte de algum tipo de movimentação. Mas aí nós vamos encontrar depois de passada essa fase maior do medo, então Pedro, ele funda, após a morte de Jesus, lá em Jerusalém, nas cercanias de Jerusalém, uma casa de assistência. E que casa de assistência era essa? Chamou-a de a Casa do Caminho. O que essa Casa do Caminho ela tinha como objetivo? Ela tinha o objetivo de atender aos órfãos, às viúvas e aos doentes. O interessante é que quando a gente vai ver a movimentação dos voluntários, dos trabalhadores nesta casa de assistência chamada Casa do Caminho, nós vamos encontrar muita semelhança com o que nós fazemos aqui nas nossas casas espíritas, não somente aqui no Brasil, mas em todas elas que estão espalhadas mundo afora.
Então, essa casa de assistência, ela tinha como objetivo manter o atendimento a todos esses carentes, órfãos, viúvas e doentes. Mas isso era muito difícil, meus irmãos. A carência era muito grande e a dificuldade material, o pão material era muito difícil também de conseguir para manter essas pessoas alimentadas, esperançosas no dia do amanhã. Porque quando a gente dá, quando a gente presenteia, quando a gente doa alguma coisa para alguém, naquilo que ela está mais necessitada, nós não estamos apenas dando aquele donativo para ela. Nós também estamos dando a essa pessoa esperança no futuro. Então, os necessitados, segundo os relatos históricos, eles chegavam todos os dias. E cada dia mais eles se avolumavam na casa do caminho. Então, eles batiam na porta, pediam misericórdia, mas poucos eram os recursos. Então, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía de porta em porta, nos comércios, solicitando em nome de Jesus o donativo, comida, mantimentos, mas ele também recebia, as pessoas doavam, e ele também recebia roupas, ele também recebia tudo que aquela pessoa, naquele momento, ela podia ceder para aquele fim humanitário. Então, todos os dias, no final da tarde, retornava o apóstolo para a casa do caminho com os braços carregados de donativos. Mas o bichinho chegava tão cansado, tão extenuado, que ele não tinha nem tempo de conversar com as pessoas, porque no dia seguinte ele tinha que, no alvorecer, novamente levantar-se, deixar tudo providenciado na casa do caminho e ir novamente solicitar os donativos ali, aqueles que, de uma forma simpática, de uma forma, assim, digamos assim, solidária, davam esses donativos para o nosso irmão. Então, na manhã seguinte, tudo se repetia. Quando Paulo de Tarso se aproxima do trabalho de Pedro, e ele viu que, após a sua visão magnífica ali da entrada de Damasco, ele começou a ver o mundo, logicamente, de uma forma diferente, não é? O Saulo, que era aquele homem duro, viril, aquele homem exigente, cruel até com aqueles que, na sua ótica, não cumpriam os ditames da lei, da Torá, agora era um homem diferente, olhando o mundo de uma forma diferente. Então, ele verificou, quando ele se aproximou da casa do caminho, ele verificou que toda a assistência que era realizada na casa do caminho era uma assistência material. Atendia somente ao corpo físico, daqueles que faziam parte, que estavam ali abrigados na condição de assistidos na casa do caminho. Então, ele viu que o espírito não estava sendo alimentado. E daí ele começa então a incentivar Pedro a também, não somente dar o pão material, mas oferecer àquelas pessoas também o pão espiritual. Daí Paulo se ofereceu inclusive para as preleções, para conversar, porque Pedro chegava tão cansado e ele já tinha aquela rotina de todos os dias sair para buscar mantimento, que ele não tinha tempo para conversar com aquelas pessoas sobre Jesus, sobre as suas lições, os seus exemplos, tudo que ele deixou de bom para nós. Então aqueles irmãos, eles estavam maquinalmente, vamos dizer assim, maquinalmente recebendo o donativo. Aquela fome era saciada, o corpo não sentia mais frio porque tinha a vestimenta, havia os ungüentos que eram aplicados para os doentes nas feridas, não é? O passe magnético era ministrado para ajudar, ou seja, a fluidoterapia, a oração, mas falar de Jesus ainda não era o item, digamos assim, da rotina daquelas pessoas ou daquela casa de assistência. Então, Paulo perguntava onde estava a mensagem de nosso Senhor Jesus e em nome da qual se erguera aquela casa, já que foi
né? Pedro, quando ergueu a casa do caminho, ele ergueu essa casa em nome de Jesus. A sua proposta era de ajudar aqueles pequeninos, porque ele se lembrava do que Jesus havia dito. Tudo aquilo que fizerdes, alguns desses pequeninos, irmãos, é a mim que tereis feito. Então, Pedro, ele tinha isso como uma determinação, como um objetivo, mas faltava ali, portanto, condição humana, física, de, não é, sobrar um tempinho daquele dia exaustivo de coleta de donativos para ele parar um pouquinho e conversar com aquelas pessoas sobre nosso Senhor Jesus. Então, muito mais do que o alimento do corpo, eles precisavam do alimento para suas almas. E isso se chamava a Boa Nova ou o Evangelho de Jesus. E daí, então, agora a Casa do Caminho, com a ajuda de Paulo, também tinha para aquelas pessoas o pão material. E o pão, não somente esse pão material, mas também, principalmente, o pão espiritual. E assim, mas aí depois, Paulo foi verificando que havia também a necessidade de ajudar aquelas pessoas do ponto de vista de um trabalho, de uma tarefa, já vista que a gente não deve ficar somente alimentando as pessoas, deixando-as no ócio improdutivo. Foi daí que eu me lembrei daquela frase do Saint-Exupéry, do livro Pequeno Príncipe, quando a raposa disse para o Pequeno Príncipe: somos responsáveis por aqueles que cativamos. Então, aquelas pessoas, de alguma sorte, elas eram cativas daquele trabalho da casa de assistência, da Casa do Caminho. Elas estavam acostumadas a todos os dias terem o pão, o alimento material, não é? Terem a comida, a atenção, o respeito de todos os tarefeiros daquela casa, mas elas precisavam de muito mais. Depois foi acrescentado, então, o pão espiritual, com as preleções de Paulo, relembrando nosso Senhor Jesus, e Pedro também. Mas aí foi quando Paulo ele teve a ideia de fazer o que a gente chama hoje, nos tempos modernos, de promoção social. Não somente a assistência material, mas principalmente promover essa pessoa, torná-la digna, torná-la cidadã. Então, Paulo teve a ideia de ensinar ofícios para essas pessoas. E aqueles que estivessem numa condição melhor, de saúde física, de vigor físico, eles aprenderiam essa profissão, exerceriam essa profissão e tudo o que eles ganhassem poderiam também ser revertidos. Não tudo, claro, eles tinham família, tinham também que sustentar outras pessoas, não é? Mas daí eles também poderiam colaborar financeiramente com o que a Casa do Caminho precisava do ponto de vista material. Paulo, todo mundo sabe, ele era aquela pessoa que trabalhava muito bem com couro, tecelão. Ele aprendeu isso durante a sua viagem pelo deserto, não é? Depois que ele se converteu ao cristianismo, depois que ele se converteu a Jesus, quando ele entrou em Damasco, que ele viu Jesus numa intensa luz, não é? Ele ouviu a voz linda, vibratória de nosso Senhor Jesus. Então, Paulo ele aprendeu o ofício da tecelagem e ele se predispôs a ajudar os irmãos a aprender essa profissão. Barnabé, que era oleiro é aquele que faz tijolos, então Barnabé se ofereceu para ensinar também o seu ofício aos seus irmãos. Então vejam, eles preocupados com a sustentabilidade, porque era muito difícil, meus irmãos. Nem todos os dias Pedro conseguia uma quantidade razoável de donativos e sempre era muito mais gente que chegava carente. Saíam uns, vinham outros, nunca parava de chegar pessoas, porque o boca a boca era muito grande, né? Então as pessoas ficavam sabendo que havia ali nas cercanias de Jerusalém uma casa que atendia os necessitados. Então todo mundo corria para lá. É como a gente vê, por exemplo, quando as pessoas acorrem às instituições espíritas, onde são entregues as cestas básicas, as igrejas, não só católicas, como evangélicas e outras denominações religiosas, que também fazem esse tipo de trabalho de assistência material às pessoas carentes.
Então não era, digamos assim, muito fácil aquele trabalho. E a casa estava ficando pequena, não é? Com relação à quantidade de pessoas necessitadas, porque não é de hoje, né? Que a gente sabe que tem pessoas necessitadas. Sempre houve pessoas necessitadas em todas as eras da humanidade terrestre. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o seu Elias Sobreira, né? Depois que ele veio aqui para o estado de Pernambuco, ele fundou a Casa dos Humildes, que era uma das casas que receberia também os donativos da campanha do quilo. Ele criou, ajudava, no caso, o Abrigo Espírita Batista de Carvalho. A Casa dos Humildes fica no bairro de Santana, aqui em Casa Forte. O Abrigo Espírita Batista de Carvalho, ele fica em Jardim São Paulo, que também é no Recife. O Lar Ceci Costa, ele também, só que esse é em Olinda, Pernambuco, fica em Salgadinho. O Lar Espírita Bezerra de Menezes fica em Olinda, ali próximo da Avenida Agamenon Magalhães. Ele também ajudou, com a campanha do quilo, o Abrigo Espírita Lar de Jesus, que fica aqui no bairro da Torre. E assim, graças a esse trabalho de abnegação, de dedicação, esse trabalho voluntário, não é? Além também o Abrigo Lar de Maria, que é um departamento de ajuda a idosos do Centro Espírita Moacir, que fica ali no bairro de Casa Amarela. Então, com essa ajuda, com essas campanhas que os nossos irmãos fazem nos bairros, pelas casas, pedindo ajuda em nome de Jesus, ajuda então, meus irmãos, colabora com a manutenção dessas casas espíritas que tem lar de idosos e que cuidam desses nossos irmãos, que muitos são inclusive abandonados, não é? Pelos seus próprios filhos e netos. No caso dos que têm crianças, do mesmo jeito, às vezes são crianças em situação de risco, abandonadas, e que essas campanhas, elas ajudam a manter essas criaturas de pé, firmes na sua reencarnação. Então vejam, em 1945, o irmão Sobreira fundava aqui no Movimento Espírita Recifense essa campanha, e a primeira delas foi realizada no Centro Espírita Ceci Costa, não é? E esse trabalho floresceu e até hoje ele existe. Aqui diz, nessa pequenininha mensagem que eu falei para vocês, do relato informativo, ele diz que as moedas recolhidas semanalmente pelas ruas ajudam nas despesas de água e luz dos abrigos. Também ajudam os mantimentos recebidos por outros legionários nas visitas em casa, eles são recolhidos, selecionados, vão para a cozinha e se transformam aí em alimentação, em refeição importante para a sobrevivência desses necessitados. Então a gente vê a grandiosidade, não é, desse trabalho, do quanto é importante a gente saber da existência dele, não é? Saber que os nossos irmãos Pedro, Paulo, Barnabé, Zaqueu, João não teve como ajudar muito, porque precisou realmente ir para outra cidade com a mãe de nosso Senhor Jesus, Maria, e lá eles fundaram também uma espécie de Casa do Caminho. Nós vamos ver isso no livro Boa Nova, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que Maria, mãe de Jesus, também fundou uma Casa do Caminho, só que essa era chamada Casa da Santíssima. Então, Maria também fez um trabalho semelhante ao que Pedro e Paulo, Zaqueu, Barnabé fizeram em Jerusalém. Então, meus irmãos, o bem, ele é uma força muito grande, ele acaba se tornando uma grande rede, não é? Onde essa grande rede ela vai se fortalecendo graças ao trabalho maravilhoso, ao trabalho de dedicação, de desprendimento que é realizado por esses irmãos. Mas esse grande trabalho, todo esse desprendimento, ele também tem a ver com o nosso passado, não é? Com tudo que nós já realizamos do ponto de vista da nossa trajetória de evolução. Então, as nossas necessidades maiores
são realmente de nós trabalharmos pelos outros. É o segundo grande mandamento que Jesus nos determina cumprir, que é amar ao próximo como a si mesmo. A grande dificuldade nossa é exatamente essa, não é? Então, amar a si mesmo, meus irmãos, é um tipo de romance que nunca vai ter fim. Nós vamos sempre precisar nos amar a nós mesmos, porque quanto mais amor, mais podemos compartilhar esse amor, multiplicar esse amor, dividir esse amor, somar esse amor. Então, nós somos espíritos imortais, estamos viajando já há muito tempo nessa viagem que é a viagem da evolução, e que nós aprendemos que enquanto nós não fizermos o bem na melhor maneira, nas nossas, em todas as condições que nós possamos fazer, dificilmente nós poderemos alçar grandes voos, não é? Ou seja, desenvolvermos a outra asa, que é a asa do amor, porque o conhecimento é uma asa também, na verdade é como se quando Deus nos criou, nós usando essa analogia, essa simbologia, porque na verdade é uma metáfora, nós não temos asas, mas como se acreditava lá no início que os homens viravam anjos porque eram bons, que Deus já criou anjos e que esses anjos foram criados perfeitos e eles tinham asas para voar, porque esse sempre foi um grande desejo do homem. Ícaro é um exemplo da mitologia grega de um rapaz que tinha uma vontade enorme de voar, até que ele mesmo fabricou asas, só que ele fabricou com cera, e ao chegar conseguiu voar, mas quando chegou perto do sol, o calor era tão intenso que a cera derreteu e Ícaro caiu, não é? Vindo a ter um final inesperado para ele, Ícaro. Para nós era óbvio que isso iria acontecer, porque nós não temos fisiologicamente asas. As asas são imaginativas, elas são frutos do nosso imaginário. Então, digamos que são essas duas asas imaginárias, metafóricas, a asa do conhecimento ou sabedoria e a asa do amor, ou seja, do ágape, da síntese de todas as verdades, elas precisam ser desenvolvidas. Muitos de nós conseguimos desenvolver muito mais a asa do conhecimento, em detrimento da asa do amor. É necessário que haja as duas asas equilibradamente para que nós possamos realmente chegar no nosso destino, no nosso objetivo, que é a perfeição, que é a felicidade. Então, vejam bem, aqui a humanidade terrestre, ela é composta, então, de espíritos tão carentes que somos todos nós, que o próprio guia dessa humanidade, o guia, o modelo dessa humanidade, que é nosso Senhor Jesus, ele precisou vir pessoalmente, porque nós estávamos em situações muito difíceis. Possivelmente, nós somos espíritos muito antigos, então estávamos lá na Palestina, somos contemporâneos também de nosso Senhor Jesus, só que pelo passar, não é, de tantas existências, pela mudança de tantas personalidades, porque a cada reencarnação nós adquirimos uma outra personalidade, nós acabamos deixando lá no nosso inconsciente profundo essas memórias do tempo em que nós convivemos com nosso Senhor Jesus. Mas ele conhece cada um de nós, né? Então ele sabe que cada um de nós vai chegar no seu objetivo e ele então veio pessoalmente aqui na Terra para nos ajudar, nos ensinar, para que nós pudéssemos ter um norte, um direcionamento, e no caso é o Evangelho. Jesus é o caminho, como ele mesmo disse, e o Evangelho é o nosso mapa de encontrar esse caminho, de seguir esse caminho. Então, muitas partes do mundo, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, nós vamos encontrar franceses, europeus, de uma maneira geral, encarnados aqui no Nordeste do Brasil. Quem eram esses europeus? Aqueles que tinham a sede do poder. Aqueles que sempre foram mandatários, que sempre tiveram, não é, coroa, cetro, trono. Então, esses espíritos, eles não deixam de ser assim, tirânicos, déspotas,
de um dia para o outro. Nós sabemos que não é assim que acontece. A natureza não dá saltos. Tudo acontece dentro de um tempo. Está lá em Eclesiastes, né? Tudo acontece no tempo abaixo dos céus. Tempo disso, tempo daquilo, ou seja, mesmo sendo pessoas que foram, digamos assim, autoritárias, autocráticas em outras encarnações, elas tiveram que reencarnar em locais onde havia uma carência tão grande que elas precisavam desbravar. Assim como aconteceu com os exilados de Capela, não é? Quem conhece a história, a nossa história, porque os exilados de Capela somos, na sua grande maioria, a humanidade terrestre, então muitos de nós viemos, não é, desbravar esse planeta já ainda no tempo em que a Terra era um planeta primitivo. Agora ela já é um planeta que está em provas e expiações. O que é que isso significa? Que nós somos espíritos ainda devedores, muito devedores. Só que aqueles que estão provando podem, digamos, vamos usar uma terminologia do dia a dia. Aqueles que estão provando podem pagar suas dívidas em suaves prestações, que são as provas. Aqueles que estão em expiação, lamentavelmente, precisam pagar suas dívidas à vista, até para o próprio bem deles, para que eles possam, não é, se adiantar. Isso aconteceu conosco no passado. Possivelmente já passamos por muitas expiações. Agora, ser um legionário da campanha do quilo é uma maravilha. Agora é uma prova, provar a nossa firmeza, a nossa constância de propósito, o nosso interesse, a nossa perseverança, a nossa determinação e, principalmente, dominar as nossas más tendências e as nossas más inclinações, que são representadas pelo orgulho e pelo egoísmo, não é? Lamentavelmente. Então, Jesus precisou estar conosco, meus irmãos, presentemente, fisiologicamente, para que nós pudéssemos, então, ter um contato verdadeiro com aquele que foi o grande enviado de Deus para nós aqui. Então, aqui no Brasil, a doutrina espírita ela precisou assumir o caráter de religião, diferente dos países ricos, onde o caráter doutrinário firmou-se mais pela filosofia e pela ciência. Kardec, inclusive, apresentou o espiritismo lá em 1857 como uma ciência. Por quê? Porque havia, naquele momento, já um grande mal-estar entre os filósofos iluministas e a Igreja Católica por conta da Inquisição. Então, se Kardec chegasse apresentando mais uma religião, seria censurada imediatamente. Você sabe que depois, lá em 1861, houve a queima dos livros espíritas no Alto de Fé de Barcelona. Então, se o Kardec tivesse apresentado lá em 1857 o espiritismo como religião, teria sido uma grande confusão e possivelmente isso teria atrapalhado, obstaculado a chegada do Livro dos Espíritos, a chegada das instruções dos espíritos superiores por meio dessa obra extraordinária, basilar, que é o Livro dos Espíritos. Então, os benefícios, né, eles sinalizaram o porquê da necessidade da campanha. Por que a necessidade, então, do senhor Elias Sobreira, não é, ainda jovem, fundar digamos assim, a campanha do quilo? Então, aqui, não é, diz que ele fez isso com muito amor e que ele sentia constantemente a supervisão espiritual. E ele disse que simplesmente exercia a caridade. A caridade é uma palavra cunhada por Paulo de Tarso. Caridade é uma síntese do amor. Ela envolve tudo, a doação material, ela envolve a doação espiritual, ela envolve a promoção social, ela envolve tudo o que a gente possa imaginar, junto àqueles que são mais necessitados do que nós. Porque muitas vezes nós temos o pão material abundante, temos uma vida boa, mas espiritualmente não estamos bem. Há pessoas que às vezes não têm muitos recursos até de saúde física, ou recursos materiais para ter uma vida, digamos, confortável, mas tem mas muita riqueza espiritual. Então, na verdade, meus irmãos, somos necessitados de alguma maneira, né? Ou das coisas materiais, ou principalmente, mas todos somos
necessitados dos valores espirituais. Então, ele diz aqui que não existe proselitismo, não é? É uma tarefa simples, humanitária, que aquele que simpatiza com ela aproveita e ajuda. Eu me lembro que uma pessoa contou certa feita uma experiência dela, não é, junto à campanha do Quilo, dizendo que bateu na porta de uma casa e saiu de lá um senhorzinho. E a pessoa disse: olha, eu estou aqui fazendo a campanha do Quilo em nome do nosso Senhor Jesus e tal. Explicou para ele. Aí ele disse: aguarde um pouquinho. Foi lá dentro e veio, meus irmãos, com metade de um pacote de bolachas creme cracker. E deu. O rapaz ficou, a pessoa, não é, que estava ali, o legionário, ficou um tanto quanto constrangido com aquela situação, porque viu que aquele senhor, ele estava dando do que lhe faltava. Igual o óbolo da viúva, lembra que Jesus falou que ela foi a pessoa que mais doou, porque ela doou do que ela não tinha, mas ela doou com muito coração. Foi o caso daquele senhorzinho. Ele repetiu aquele feito extraordinário que a viúva, não é? Lá naquela passagem de Jesus, quando estava no templo, que viu aquela senhorinha ir lá e fazer a sua doação com muito amor, com muita sinceridade de coração. São essas coisas bonitas, não é? E fora outras e outras experiências tão bonitas quanto essas, que as pessoas vão contando com relação à campanha do Quilo, não é? Então, vejam, é um trabalho feito com abnegação, eles não fazem proselitismo, não obrigam a pessoa, porque a tolerância religiosa é muito respeitada pelos legionários do Quilo. Então, se a pessoa quiser receber a mensagem, se a pessoa quiser que eles leiam alguma coisa, que eles falem alguma coisa sobre a doutrina espírita, eles fazem isso com o consentimento das pessoas visitadas, não é? Ninguém é obrigado a nada. Então, meus irmãos queridos, nós vamos ver que hoje eu já observei que esse trabalho ele é inspirador realmente. Eu já observei que algumas pessoas, ao invés de pedirem presentes nos seus casamentos ou nos seus aniversários, elas pedem cestas básicas, elas pedem fraldas infantis, fraldas geriátricas e doam. Eu já vi várias pessoas fazendo isso. Recentemente aqui no condomínio onde eu moro, uma moça, uma residente aqui do meu condomínio, uma vizinha, ela festejou o aniversário dela de 60 anos e ela pediu aos convidados que levassem fraldas, do jeito que quisesse, do tamanho que quisesse. Veja que coisa linda, né? Ela arrecadou bastante fraldas. E aí ela doou para o lar Fabiano de Cristo, que é um anexo do Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, que a gente chama de SELEC, que fica aqui no bairro da Várzea. Então vejam, ela doou essas fraldas lá, né? Então vejam que coisa bonita. Então as pessoas têm feito esse trabalho. Eu vi também que o dia 31 de julho é o dia do Quilo, é o dia da campanha do Quilo, aonde nessa campanha do dia 31 de julho, qual o objetivo de ter se criado o dia 31 de julho como Dia Nacional da Campanha do Quilo? A ideia é conscientizar as pessoas da importância de doar alimentos. E eu vi também que eles fazem agora durante a pandemia, eles estavam fazendo essa campanha de arrecadação pela internet e de forma organizada para que nada de mal acontecesse com as pessoas que fossem doar, ou seja, todos os protocolos exigidos pelo governo estadual estavam ali postos para que as pessoas pudessem também fazer as suas doações. Então, meus irmãos, o que essa campanha, esse trabalho para o legionário, para a gente encerrar a nossa conversa, elas simbolizam ou elas sinalizam para o legionário da campanha do Quilo? O porquê da necessidade da campanha? Por que eu sou um legionário? São questões, além dos 10 mandamentos do legionário, de tudo o que foi colocado aqui no livro, para bem, digamos assim, orientar aqueles que se estivessem compromissados, não é, com a campanha do Quilo. Então, olha, além do método de fundar a campanha, nesse livrinho que eu apresentei para vocês, explica tudo direitinho, né? A mensagem recebida de Bezerra de Menezes para os bem-amados legionários do Quilo, uma pequena história
o método de fundar, como fundar uma campanha do quilo, os 10 mandamentos da campanha do quilo, os benefícios que a campanha oferece, porque ela também proporciona o resgate das nossas faltas, e aí ele vai dizer que os benefícios sinalizam o porquê da necessidade da campanha. Ele diz o seguinte, o Elias Sobreira, é o combate ao orgulho. Esse é uma das grandes chagas da humanidade. O combate à vaidade, ao ego, ao egoísmo. Características marcantes, essas são para aqueles que estão em resgate na Terra. Então, o que é que significa dizer? Que o planeta de provas e de expiações, que é o nosso planeta Terra, ele é composto em sua grande maioria por orgulhosos e egoístas. Daí um trabalho da magnitude da campanha do quilo ajuda nesse combate, nesse bom combate. A frase que o nosso querido Elias Sobreira usa, eu achei muito legal, não é? Que ele começa o livro dizendo exatamente, deixa eu ver, eu anotei aqui. Combati o bom combate, ou seja, é uma frase, na verdade, é um verso de Paulo de Tarso, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 e 7. O Elias Sobreira trouxe para si essa ideia de Paulo, não é? Porque Paulo disse o seguinte, combati o bom combate, já estava próximo da sua desencarnação, ele já estava preso, não é, em Roma, e ele sabia que se aproximava o dia da sua morte, então ele mandou essa carta para a terceira geração de cristãos, lá pelos idos de 80 depois de Jesus, dos anos 80 depois de Jesus. E Paulo, então, dizendo a essa terceira geração, não é, de cristãos, combati o bom combate, ou seja, estava ali agora encerrando a sua carreira, porque ele continua dizendo, acabei a carreira, ou seja, agora eu estou dando a minha vez, agora é a vez de vocês, de darem continuidade ao meu trabalho. Guardei a fé. O que é que significa dizer isso? Paulo era firme nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, que hoje nós chamamos de a Bíblia, mas que também é chamada de a Torá, a religião. Mas a religião dos 10 mandamentos, não é? Não aquela religião que depois também foi adulterada por muitas pessoas. Por várias vezes, Paulo escreveu cartas aos irmãos pedindo que se mantivessem nas Sagradas Escrituras, que não fugissem da Torá. E hoje nós vemos, inclusive, isso acontecendo no próprio Espiritismo, onde nós vemos irmãos querendo misturar Espiritismo com outras crenças e, de certa forma, enfraquecer a doutrina espírita, que isso não poderá acontecer porque ela não é nossa, ela não é dos homens, ela é de Deus e ela está representada por Jesus, que é o nosso Consolador, e pela codificação espírita. Mas nós, homens, podemos obstacular isso aí, podemos obstacular, digamos, a trajetória da doutrina espírita, a sua divulgação. Podemos enfraquecer o movimento espírita utilizando-nos de artifícios estranhos à nossa doutrina. Então, Paulo muitas vezes escreveu aos irmãos por conta exatamente disso que ora acontece na Igreja Católica. Vocês estão vendo aí, não é? O grande burburinho que está sendo a campanha da Fraternidade 2021, gerando muita confusão, divisão dos católicos. E, enfim, essas coisas não acontecem porque nós, homens, queremos interferir nas coisas de Deus. E sabemos que isso não é possível. Daí toda essa chateação, todo esse receio, essa ameaça aos trabalhos que nós realizamos nas nossas casas espíritas, os católicos nas igrejas, né, e todos os outros irmãos religiosos também. Então vejam, combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, fui até o final, fiz o que pude, mas eu guardei a fé. Ele era fiel, Paulo, né, ao que ele acreditava, ao cristianismo que ele considerava agora representado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o legionário, ele é o maior beneficiário do uso que faz dos ensinamentos advindos do trabalho na campanha do quilo, pedindo para os outros
ele amealha para si as dádivas de Deus no combate das suas pendências espirituais. É assim que nós terminamos o nosso trabalho, né, de hoje, desejando a todos os legionários de todos os cantos do Brasil, agradecendo à Regional Bibiribe pelo convite e agradecendo também pelo trabalho maravilhoso que fazem junto às instituições que são beneficiadas com essa campanha, que Deus possa nos iluminar cada dia mais. Que o nosso Pai Celestial, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, Ele possa derramar sobre todos nós suas bênçãos de amor e de luz e, portanto, sob essa luz, sob o amparo de nosso Senhor Jesus, de todos os mentores espirituais de todas as casas espíritas, de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da Campanha do Quilo, de Itagiba, fiel servidor de Jesus e também mentor espiritual do Movimento Espírita Pernambucano, que nós possamos, assim, meus irmãos, sob tanta luz que vem do alto em nosso favor, continuarmos firmes na nossa trajetória de evolução, procurando fazer o bem sem ostentação, procurando ajudar realmente todos esses irmãos de todas as maneiras possíveis, para que eles também possam ser felizes na sua trajetória evolutiva. Então, desejo a todos parabéns pelo grande trabalho, felicidades e prosperidades espirituais, e que nós possamos nos encontrar em outra ocasião. Muita paz no seu coração e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Então aqui eu agradeço a querida Edna Santos pela campanha, pela palestra que ela fez, muito agradecido, uma pessoa que eu adoro muito, prezo muito, Edna Santos, o conhecimento nosso é muito longo e uma pessoa que eu considero bastante. Aqui eu deixo meus agradecimentos a todos vocês que estão aqui presentes. Agradecendo também as pessoas que não puderam chegar até aqui. Estamos aqui realmente agradecendo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Santa Virgem Maria. E aqui eu peço a permissão para passar a palavra ao irmão aí para fazer a palestra de encerramento da nossa palestra. Prezados irmãos, boa noite. Agradecendo, né, todos os nossos irmãos que compareceram, né, e pedindo exatamente proteção para que todos os nossos irmãos que estão nesse planeta Terra possam viver realmente aquilo que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para que nós possamos aprender a amar os nossos irmãos. E assim, Senhor amado, pedindo mais uma vez, para que todo o nosso irmão no nosso planeta Terra, né, seja realmente agraciado com o teu amor e a gente possa viver no planeta sem egoísmo, né, sem orgulho, né, sem egoísmo, para que a gente possa dizer que realmente estou na Terra, um planeta feliz para todos. Sendo assim, né, passando a palavra ao nosso irmão, para que dê por encerrado mais um trabalho da campanha do Quilo, né, nós estamos comemorando a Semana do Legionário da campanha do Quilo. Muita paz para todos, que assim seja. Obrigado, meu querido irmão Ailton. Obrigado a palestrante Edna Santos, da Federação Espírita Pernambucana, agradecendo também a presidente da Fraternidade da Campanha do Quilo, agradecendo ao meu querido irmão presente aqui, a minha querida irmã, e agradecendo também ao meu querido irmão Rogério, e que aqui posso terminar essa finalidade, agradecendo ao Pai Celestial por essa oportunidade dada. Que Deus, Jesus e a Santa Virgem Maria nos abençoe hoje, agora e sempre.